nos visitando, né, nós estamos compartilhando a palavra de Deus no livro de Gálatas, já acho que é um mês, e está sendo uma bênção muito grande, falando da graça de Deus. E hoje nós vamos avançar para o capítulo 2. No início a gente tem demorado mais, mas os outros capítulos não devem demorar tanto assim. E hoje, né, talvez você está lendo, você não consiga ver muita conexão, capítulo 1 para o 2, mas você vai perceber que há uma sequência, não é? Então, vamos ler a palavra de Deus? Vamos orar e vamos ler primeiro. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr eu, ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que não era judeu, né, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Vamos orar, depois eu vou continuar lendo. Pai, nós oramos nesta noite e pedimos ao Senhor que nos dê espírito de revelação da Tua graça, da Tua palavra, sejamos transformados nesta noite. Em nome de Jesus, nós levamos a nossa mente cativa à obediência da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Paulo está colocando a situação, ele continua dizendo no verso 6, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro a da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, este Tiago aqui é o que escreveu a carta, e é o irmão de Jesus, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, os judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então olha aqui, o que estava acontecendo aqui? Paulo, nessa primeira parte, mais uma vez, ele vai para Antioquia, e leva Tito, que era um grego, para pregar o evangelho, porque Deus tinha chamado ele para pregar o evangelho para quem não era judeu. Mas aonde Paulo ia, tinha uma turma de judeus crentes, entre aspas, que ele diz que são falsos irmãos, que eram judaizantes e perseguiam Paulo. Então onde Paulo ia, eles iam para lá tentando questionar o evangelho que Paulo estava pregando, da graça de Deus, colocar em descrédito, falar que não era genuíno, falar que não era o mesmo evangelho que estava se pregando. E Paulo então está mostrando claramente essa situação, está lidando e expondo e confrontando tudo isso. Esse pessoal, eles eram legalistas, não é? Eles diziam que devia crer em Jesus, sim, que Jesus salvava, mas Jesus salvava, mas também tinha que continuar guardando a lei de Moisés. Não era só Jesus, eles estavam misturando as coisas. Eles eram legalistas e eles achavam que a lei ajudava alguém a ser mais santo, né? Falando, por que pastor tem que pregar isso hoje? Isso aí já está resolvido, nós temos que falar de Gálatas agora. Temos que, infelizmente, apesar do confronto que a gente vai ter aqui no capítulo 2 de Gálatas, a respeito desse assunto, de Paulo realmente se posicionar a respeito do evangelho da graça de Deus, e isso foi tão importante, porque caso contrário,
teria tido uma divisão muito grande na igreja e muitos estragos. Infelizmente, até hoje, em muitos lugares, em muitos programas de televisão que você vai ouvir por aí, em muitas igrejas, ainda nós vamos encontrar esse tipo de crente, que é o crente judaizante. Ele crê em Jesus, que salva, mas ele também quer colocar a lei, né? E por que ele quer colocar a lei? Porque ele acha que a lei é que faz você ser mais santo. Então ele quer que eu prego a lei, ele quer que eu fique insistindo para você, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode, porque se você fizer, você vai pecar e você não vai ser tão santo. Mas é um equívoco. A lei, ela não torna a pessoa mais santa. Pelo contrário, a Bíblia diz que a lei é perfeita, a lei é boa, e ela é do Senhor e ela é eterna. Mas ela foi dada para mostrar o pecado no homem. Ela foi dada para o homem descobrir que ele é errado, que precisa de Deus, e que só Jesus pode cumprir toda a lei, e que nele nós estamos justificados. Ela não foi dada para que eu de fato cumprisse ou você, porque é impossível. Então a lei avulta o pecado. Você quer ver um exemplo? Suponhamos que eu chegasse para você aqui agora e dissesse assim, você está proibido de pensar no Mickey Mouse. O que aconteceu agora? Você nem estava lembrando do Mickey, né? Mas agora você não consegue parar de pensar. Meu Deus do céu. Agora, ele falou que está proibido. Ah, pastor, mas você está me induzindo. Por isso que eu estou pensando. É lógico que eu estou te induzindo, mas é isso que a lei faz. A lei diz, não pode fazer isso. Você nem estava pensando, ó, que ela fala que não pode, agora você quer. É terrível. Porque o pecado está dentro de você. Percebe que não é a lei que torna alguém mais santo, mas é a graça de Deus que em Cristo me liberta do pecado. Então, esses legalistas, e é por isso que a gente tem que pregar o Evangelho, porque você fica assistindo televisão, programas, ou vai em outros lugares, ou lê alguma coisa, e se você não tem fundamento na palavra de Deus na sua vida, você vai estar igual a irmã, em grande luta, porque ela está entendendo a palavra, mas ainda dentro dela, porque talvez muito tempo ela pensou de outra maneira, continua tendo dificuldade de entender o verdadeiro Evangelho que liberta, não é? Então, eles estavam questionando esse Evangelho, e que não era genuíno, que não era igual, e Paulo então prova que ele recebeu de fato esse Evangelho direto de Deus, e que depois de 14 anos ele foi até os apóstolos, Pedro, Tiago e João, para certificar que o Evangelho que ele estava pregando batia com o deles, e foi aceito, e ele vai resolvendo todas essas coisas aqui. Agora, por que você acha que Paulo e muitos outros homens de Deus morreram por causa desse Evangelho? Porque você acha que Paulo achava que valeu a pena, que valia a pena ser tão perseguido e até sofrer todas as consequências para defender o Evangelho, essa mensagem da graça de Deus? Ora, por quê? Porque não há nenhuma outra mensagem que possa trazer paz no coração do homem. Por isso é que nós falamos na conferência, nós queremos ganhar o mundo como radicais livres, mas nós vamos ganhar o mundo com a mensagem correta. E a mensagem correta é a mensagem da graça de Deus. Eu sei que quando você lê, você vê aí, por exemplo, radicais livres, na sua cabeça você só pensa de radical, né? E aí você corre o risco de virar um legalista. E é isso que nós não somos. Você tem que, é por isso que o nome é radical livre. Radical vem de raiz, vem de gente profunda na palavra de Deus, enraizado, que conhece a verdade da graça por revelação, e nada o move de lá. Quem está me entendendo? Mas ele é livre para pecar? Não, pelo contrário, ele é livre do pecado, mas ele também é livre dos judaizantes, é livre do legalismo, não anda com base na lei. É isso que nós somos, os radicais livres. Importante você entender o que está por trás até do nome e não ficar pensando outras coisas. Então, não há outra mensagem que seja capaz de mudar o ser humano. O homem não precisa de mais um juiz para dizer que ele está pecando. Por que você acha que as pessoas se suicidam? Porque ela está debaixo de um grande peso de culpa, de acusação. A consciência dela destrói ela, as coisas erradas que ela faz, né, o que ela não consegue fazer as coisas certas, ela tenta, depois ela erra de novo, e erra outra vez, e erra a terceira vez, e aquilo vai virando um fardo para ela, porque na cabeça dela, ela já sabe que está errada.
E ela sabe. Você pergunta para qualquer pessoa que não conhece a Deus, que nunca nasceu de novo, você tem certeza que se você morrer, você vai para onde? Qual que é a sua certeza? Pergunta, faça a pergunta. Fala, tá bom, você crê em Deus? Creio. E se você morrer hoje, você vai para onde? O melhor que você vai achar é algo do tipo, Deus é que sabe, eu tenho procurado fazer o melhor. Ele acha, literalmente ele acha que tem uma balança lá, né, e que vai pesar, porque lei, olha a lei, a balança, né? Qual que é o símbolo da advocacia? Não é a balança? Com o homem cego tampando, né? Faixa lá, né? Homem cego não, cegado. Pois é, mas a lei é isso mesmo, a lei pesa, não é? Mas a graça é o seguinte, é que a balança já pesou para um lado, e todo mundo foi condenado para o inferno. Aí a graça veio e foi no inferno, no nosso lugar, na pessoa de Jesus, e já pagou toda a dívida, toda a conta, e não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. A graça não anula a lei, ela cumpriu a lei para mim. A graça é o marido que você achava maravilhoso antes de casar com ele. Não, desculpa, a lei, não é? A lei é o marido, a lei é perfeita, a Bíblia diz, que a lei expressa Deus. E aí você orava, pastor, eu quero casar com um homem perfeito. Aí você casa, ele é a lei. Mas como ele é a lei, ele exige perfeição de você. Eu quero café da manhã na hora, roupa lavada, passada, tudo certo. Não pode atrasar 1 minuto para ir para o culto, nem para a festa, nem para lugar nenhum, amor. Os meninos têm que estar impecável, tudo arrumadinho aqui em casa. Ai de você se houver um sapato fora do lugar. Aí você fica, aí vira um fardo monstro, né? Você casou com um homem perfeito e descobriu que era terrível. Cuidado do jeito que você ora. Ele está errado? Não, ele está só exigindo que você seja perfeita. Mas aquilo vai virar um fardo. A lei faz isso. A lei exige de você perfeição. Só que aí você fica ensandecido. Fala, agora eu quero separar. Mas ninguém separa da lei. A lei diz, não pode. Só tem um jeito, tem que morrer. Se você morrer e ressuscitar, não, ressuscitar não vale, porque tem que voltar. Nascer de novo. Outra pessoa, aí como você não é a mesma, você pode casar com outro. Aí o que a Bíblia fala? Jesus fez isso. Quando você aceita Jesus, você entra dentro dele. Vamos supor que, agora a gente não usa Bíblia mais, né? Só tablet, terrível. Vou usar aqui, faz de conta que essa aqui é a Bíblia. Jesus é esse papel e você é essa caneta. Quando você aceita Jesus, agora você está aqui dentro. Quando eu coloco essa caneta dentro do papel, o que vai acontecer? Se eu mergulhar esse papel na água, o que aconteceu com a caneta? Mergulhou junto. Se eu tirei, tirou também. Tudo que eu fizer com o papel, vai acontecer com a caneta, sim ou não? Você é a caneta, você foi colocado dentro de Jesus, certo? A lei dizia para você, você é pecador, você não consegue ser perfeito, e o salário do pecado é a morte, você tem que morrer e ir para o inferno. Todo homem nasceu nessa condição. A balança está assim, para o seu lado está assim, todinha virada, não tem um pouquinho não. Não, mas eu não sou tão pecador assim, não, matou uma vez já está suficiente. Mas eu nunca matei, mas Jesus falou que se odiar já matou, então está lascado. Então, não sobrou ninguém. Bom, então, aí é um fardo, é o marido que está te exigindo perfeição, e você está angustiado, não tem mais jeito, e para separar não pode, só se morrer. Aí a hora que você aceita Jesus, você entra aqui dentro, aí Jesus vai para a cruz e morre, e vai para o inferno, no seu lugar. Você está dentro, não está? Então pela fé, peraí, você conheceu Adão? Alguém conheceu Adão? Não? Pois é, você já fez essa pergunta, meu Deus, eu nunca conheci esse sujeito, e o que eu tenho a ver com isso? Eu estou sofrendo esse negócio, e ele que aprontou. O cara aprontou todas, e eu estou sofrendo, pastor. Não é justo. Aí é que está, é isso que Jesus falou. Se por causa de um,
o pecado entrou e todo mundo está sofrendo, então também é correto que um pague por todos. Um aprontou e todo mundo está sofrendo. Olha a graça de Deus. E Deus falou, tá certo, tudo bem. Então um perfeito que não estava com o sangue contaminado do pecado, pode vir pagar por todos também. E aquele que acreditar está valendo para ele. Então quando você entra, Jesus vai lá no inferno. Você está dentro dele porque você creu. Você apenas diz, eu creio no que o Senhor fez. Quando você faz isso com o coração, você entra. Uma vez que você entra, o que ele fez passa a valer para você. Você vai lá no inferno, nele, não é? E morre. Uma vez que você morre, opa, larguei dessa mulher. Larguei desse marido exigente, perfeito, que era a lei. Morri, está tudo certo. Aí, quando Jesus, a morte não pôde deter Jesus no inferno, porque nele mesmo não tinha pecado, eram os nossos, que ele levou ele para lá, ele deixa lá, aí ele ressuscita, mas eu estou dentro dele, não estou, gente? Canetinha, estou aqui. Aí, ele ressuscita. Quando ele ressuscita, eu nasço de novo com ele. Um novo homem. Agora eu posso casar de novo? Nesse caso pode. Viúva pode casar. Aí você fala, bom, eu queria casar então com Jesus. Mas pois é, deixa eu te contar uma coisa. Jesus também é perfeito. Você largou de um marido perfeito, que era a lei. Ok? Está me entendendo? Vocês estão tão interessados nesse assunto de casamento, né? Eu acho que eu achei a ilustração certa para esse público. Então, aquele lá, a lei, seu primeiro marido, ele era perfeito e ele era exigente, não abria mão. Esse segundo é perfeito também? Sim, Jesus é Deus, a lei expressa Deus. Aí você casou com ele, mas ele também é perfeito. Não vamos fazer agora, hein? Aí você fala, nossa, eu saí da brasa e caí no espeto. Não é que é assim que fala? Agora eu estou lascado, porque eu achei que o negócio ia melhorar, mas agora você está me contando que ele também é perfeito com esse outro marido que eu casei. Mas isso aqui é maravilhoso. Aí Jesus chega para você e fala, pois é, então nós casamos, você agora está dentro de mim. É o seguinte, café da manhã 7 horas, roupa passada, lavada, menino certinho, penteadinho, espichadinho, arrumadinho, sapato no lugar, entendeu? Você vai me ajudar a pagar essas contas aqui, entendeu? Tá. Aí você fala, não, pastor, eu já não estou entendendo mais nada. Aí ele passa aquela, só que você já está toda descaída, igual você está me olhando agora. Ele fala, calma. Só que tem uma diferença entre eu, que sou perfeito também, e aquele outro marido seu. Eu exijo a mesma coisa, com um detalhe. Senta, eu vou fazer para você, querida. Ei, marido bom, hein? Quem que é o marido desse? A Bíblia diz que você é a noiva de Cristo. Aleluia! Isso é maravilhoso. Coisa fantástica, né? Deus é bom, irmãos. Eu creio que o Senhor abriu seus olhos agora. Não é? Isso é maravilhoso. É por isso que Paulo está pregando esse evangelho. É por isso que ele não pode, é por isso que ele paga todo o preço. Você não precisa mais de cumprir promessa de ir a pé para a Trindade. Não precisa mais subir escada de joelho. Porque você não precisa fazer mais nada para merecer. Porque o seu marido exigente já vai subir para você. Ele já fez tudo que era necessário. Você apenas desfruta dele. Ele faz no seu lugar. E o pior, se você tentar fazer, você está dizendo que o que ele fez é em vão. Qual que é o problema de pagar promessa? De ir a pé para a Trindade, de fazer. As pessoas falam, pastor, sumiu o som? O som aqui, o som. Chama lá, o rapaz saiu da mesa tomar café, né? Terrível. A hora do culto, a única que tem que estar aqui. Chama ele lá. Olha para cá. Já vem. Qual que é o problema, pastor? Porque o problema de pagar promessa não é que as pessoas não creem em Deus. Elas creem. Mas quando paga a promessa, ela está dizendo que o que Jesus fez não foi suficiente. Por isso, eu quero uma cura, eu quero um milagre. Então eu faço uma promessa. Eu vou a pé para a Trindade, eu vou a pé lá para Aparecida, eu vou fazer uma viagem, não sei aonde, eu vou subir a escada de joelho.
Por quê? Porque eu preciso de um milagre. Então o que eu tô fazendo? Eu tenho que fazer um sacrifício para merecer. Mas quando eu faço isso, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. E isso ofende a Deus. Não é uma questão de boa intenção. Não, pastor, o que vale é a intenção. Coisa nenhuma. Sai aí e anda na contramão para você ver com boa intenção e bate o carro. Você vai lá para a Inglaterra, que eles dirigem na outro lado. Você fica doidinho, que a direita deles é da esquerda. Aí você bate o carro, você não sabia. Aí você fala para o guarda lá, o seu guarda, é o seguinte, senhor, desculpa, eu bati o carro porque eu sou do Brasil, lá é do outro lado, eu não sabia, então a minha intenção não era essa. Pois é, com uma boa intenção vou te levar para a cadeia, porque você devia ter estudado antes de vir dirigir aqui, né? Então, boa intenção, meu amigo, o inferno está cheio delas. Não adianta, a boa intenção não te salva, não te liberta, não te leva para o céu. Por isso que o diabo quer prender as pessoas na ignorância. Então entenda que não é uma questão de boa intenção. Eu sei que ninguém está querendo fazer nada de mal. Eu sei que ninguém está querendo ofender a Deus. Mas ofende. Ofende não é que Deus fica chateado, não. É que você está chamando Jesus de mentiroso. Você está dizendo que o que ele fez na cruz não é suficiente. E por isso agora você tem que pagar uma promessa para merecer um milagre. Mas não tem jeito, é como alguém falou para o pastor Luiz: olha, essa mensagem que vocês estão pregando da graça, isso aí é baratear o evangelho, vocês estão pregando um evangelho barato. Mentira, nós não estamos pregando um evangelho barato não, nós estamos pregando um evangelho de graça. Não tem preço, não tem complemento. Eu não sou curado, eu não caso, eu não recebo uma bênção, eu não sou transformado, não é porque eu pago promessa não é porque eu mereço não, é porque eu criei que o que Jesus já fez é suficiente, e apesar de mim, eu sou filho, e a graça de Deus me alcançou, e é só por isso que Ele me abençoa. Diga amém. Então Paulo tem que pregar esse evangelho. Nós não temos mais que cumprir nada nesse aspecto, não é? Por causa dessa verdade, muitos irmãos morreram. É a mensagem mais importante do mundo. A mensagem de que nós fomos salvos unicamente por causa da morte de Cristo na cruz. Pastor, então para que eu lidero? Eu não lidero para ser aceito. Eu lidero por dois motivos. Eu lidero porque eu amo andar do lado desse marido. E ao fazer isso, eu quero reinar. Eu sou cheio de interesses. E é bom demais, porque ele fala: você quer ser vencedor? Muito bem. Vencedor é por obras. Ok. Aí eu falo: então, como é que é esse negócio? Então, a obra é essa aqui, ó. Você tem que liderar aqui, você tem que saber disso, né? Você vai orar, vai expulsar demônio, curar enfermo, liderar. Nossa, mas é pesado demais. É assim que é para ser vencedor? Tem que ser um líder perfeito para ser vencedor. Eu te contei outro dia que para ser salvo só entra lá no céu. Mexe aí não, chama ele. Eu falei para você que só entra no céu gente perfeita. Quem está lembrado? Quem não estava aqui no dia que eu contei isso? Pode erguer a mão, não precisa ficar com medo não. Nossa, muita gente, hein? Pois é, você sabia? No céu só entra gente perfeita? Ou você achou que lá no céu é lugar de gente torta? Ué, se no céu é lugar de gente torto, o inferno é lugar de quê? Pois é, mas eu falei para você o quê? Que Jesus é o perfeito. Aí eu chego lá no céu, eu não sou, mas eu estou dentro dele. Aí eu falo aqui, ó, pode avaliar. Aí o anjo bate o scanner. Esse aqui é perfeito, pode entrar. Está em Cristo. Né? Mas agora eu estou te contando outra coisa. Agora eu estou te contando que para ser vencedor e reinar com Jesus tem que ser perfeito também. Tem que ser um líder perfeito. Aí você já desanimou de novo. Aí nós vamos voltar para cá de novo. Aí o marido fala para você:
Pois é, para você ser mulher vencedora, é mulher perfeita, é líder perfeito. Aí você fala, mas então eu não consigo, eu não vou mudar isso, mas eu não consigo. Não tem problema, querida, eu te amo, senta, eu vou fazer por você. Apenas se dispõe a liderar, apenas se disponha que no momento que você se dispuser e ficar do meu ladinho, eu vou fazer tudo por você. Você vai só impor a mão e eu vou te usar. Você vai abrir a boca e eu vou colocar as palavras de sabedoria. Você vai abrir a Bíblia e eu vou colocar fome em você. Você vai dar um passo para orar e eu vou colocar mais desejo para você orar. Você vai querer ser santo e eu vou fazer você andar em santidade. Ó. Que benção. Chega lá na sua casa, dobra uma caneta, põe dentro do papel e pendura. Escreve Cristo no papel, pendura um papelzinho na caneta e fala eu. Põe lá. Aí todo mundo deixa assim a canetinha só um pouquinho para fora, assim, para pendurar o papel, e pendura na sala. Aí todo mundo vai chegar lá e ver aquela obra de arte, Cristo, e a canetinha aqui, eu. E pendura assim. Aí todo visitante vai falar, o que é isso? Esse cara é louco. Vai ficar olhando, não fala nada, deixa, espera, que a curiosidade mata. Ele vai perguntar, a hora que perguntar, você conta para ele do Evangelho da Graça. Isso é maravilhoso. Então veja, deixa eu continuar. Aquele pessoal, então entenda isso definitivamente. Quando você crê em Jesus, você diante de Deus é declarado justo. O que é isso, pastor? Significa que diante de Deus você nunca pecou. Você não acredita, você não dá conta de falar nem amém. Nunca. Para Deus está tudo certo, não é? O único mandamento que é exigido de nós hoje é crer. Crer no que Jesus fez. E as implicações de ser justo é maravilhoso, significa que não há mais culpa para mim, não há mais acusação, não há mais condenação. Eu tenho paz, Deus não está irado comigo. E apesar dos meus erros, isso não muda o fato que eu sou filho. E se eu erro, Deus vai me corrigir. A obra que Ele começou, Ele vai fazer. E quando eu oro, eu sou atendido, não é porque eu mereço, não é porque eu nunca mereço mesmo, mas é porque a graça de Deus me alcançou, eu estou dentro dEle, Ele é que faz, eu creio, Ele faz. Não depende de eu ser perfeito. Então eu posso dormir em paz, posso acordar em paz, posso entrar na presença de Deus com ousadia. O diabo não tem poder para me acusar, quando ele acusa eu mostro sangue. Mas eu acabei de brigar com a minha mulher, não tem problema, isso não muda nada o fato, eu a resolvo com ela aqui em Deus, mas eu também continuo mostrando sangue para o diabo, e vou ser usado pelo Senhor do mesmo jeito. Percebe? Isso tem muitas implicações poderosas na sua vida, por causa dessa verdade. E ela é poderosa. Nós servimos a Deus por isso. Agora, esses judeus, a Bíblia fala que eles se intrometeram para espreitar. Isso é uma coisa terrível, né? Isso é como aconteceu, o pastor Luiz contou uma coisa muito engraçada que aconteceu na conferência ontem, e que ilustra bem isso. Esses judeus, eles estavam lá vigiando Paulo e Tito, que era grego, em Antioquia. Vigiando. Vou explicar isso melhor daqui a pouco. Mas é igual a irmã, né? A irmã estava indignada, ela encontrou o pastor Luiz lá na área VIP, né? Lá então tinha os lugares lá para servir comida e bebida, para quem estava lá. E aí, ela estava indignada, e veio falar com ele, brava. Pastor, eu fico indignado num lugar desse, um ambiente santo, um ambiente de Deus, uma conferência dessa. O senhor acredita que teve um irmão que teve a capacidade de me perguntar se tinha Gatorade? Aí o pastor falou simples, é Gatorade? Ele ficou pensando, Deus, será que tem errado tomar Gatorade, né? Aí ele falou, mas ele queria Gatorade, mas não tem vergonha na cara, né, pastor? Queria Gatorade. E ele falou, ficou assim sem entender, né? E a irmã brava, indignada, é um absurdo mesmo, eu não admito um negócio desse, e tal. E ele ficou pensando, meu Deus, mas o que tem tomar Gatorade, né?
e tal. Aí ele falou, eu não vou. Se ele voltar aqui, eu vou mandar falar com o senhor. Não, tá bom, mano, pode deixar. Manda falar comigo que esses casos graves eu resolvo. Aí, você sabe por quê? Na cabeça dela, Gatorade é um drink. É um negócio meio de uísque. Ela nem sabe o que é Gatorade. Quando ela ouviu esse nome, ela pensou em alguma bebida alcoólica. Então, dentro dela foi uma afronta terrível. E o pior, causou divisão entre ela e o irmão. Porque agora, quando ela vê esse irmão aqui, ele está frito, ele é bebedor de Gatorade. Não é terrível isso? Você sabe qual que é o problema? Quando você não entende, a verdade, ela se torna uma coisa terrível na sua cabeça. Você vê, a irmã está pensando que é bebida alcoólica, porque ela está pensando isso se tornou um problema. E o pior, causou divisão entre ela e o irmão, que poderia ser o marido dela, vai saber. Vai saber que ele não foi lá pedir Gatorade para puxar um assunto com a serva. Ah, meu Deus. Aí ela vai escrever um livro, o dia que eu perdi o marido por causa de um Gatorade. Eu conheci um casal nessa conferência, eles foram lá, talvez até estejam aqui, foram lá se apresentar para mim, porque na conferência do ano passado eles estavam trabalhando, servos, e eles se conheceram servindo a Deus. Começaram a corte, já tem um ano, estavam lá de novo servindo, só que agora juntinhos. Cadê? Está aqui o casal? Meu irmão, não sei se ele está aqui, eu sempre vejo ele, mas hoje ele não veio, né? Eu fiquei feliz, talvez era o caso da irmã do Gatorade, mas vamos ver até onde vai essa história do Gatorade, né? Então, quando você não entende a graça e a lei, esse é o problema na sua cabeça, porque você cria uma confusão com você mesmo e com os irmãos. Então esse pessoal, a Bíblia diz que eles estavam lá, Paulo falou que ele estava espreitando. Porque o que ele estava espreitando? Ele estava querendo ver, porque todo judeu, com 8 dias, desde Moisés, ele era circuncidado, cortava a pele do pênis, que hoje é chamado operação de fimose, né? Era a marca de que ele era um judeu, de que todo o sêmen dele agora era de Deus, era da lei. Então, a Bíblia fala que esse pessoal aqui, eles eram, esses crentes judaizantes, eles eram fiscal, e estavam espreitando Paulo e Tito, que Tito era grego, porque queria saber, peraí, tá bom, Tito é grego, creu em Jesus, mas ele também tem que se circuncidar, tem que ser judeu agora, tem que ter operado de fimose. Então, o que era esse espreitar? Literalmente, Paulo e Tito iam no banheiro, e os caras iam junto, e ficavam olhando, e dizia, pode ficar à vontade. Agora, você sabe, que alguém fica olhando, sai nada, né? É terrível, misericórdia. Tem cabimento um negócio desse. Óbvio que Paulo não aceitou isso, mas era isso que eles estavam fazendo, eles estavam vigiando para saber se o pessoal que não era judeu agora tinha circuncidado, e ficava vigiando para acusar. Vê se isso não é um negócio do diabo, misericórdia. E Paulo não aceitou isso, porque isso é a lei para tirar a liberdade. Paulo diz que, e aí ele fala, olha, não me interessa, vocês estão vindo da parte de Tiago, tem cheio de título, é supervisor, é não sei o que, é doutor, é papa, não me importa o que vocês são, eu não vou me intimidar, eu não vou negociar a verdade do evangelho da graça de Deus, a lei foi cumprida em Cristo, nós temos liberdade, e nós não vamos aceitar ser intimidado por vocês, independente dos títulos que vocês carregam. É o que Paulo colocou, ele falou, não me importa o que eles eram, não me importa a retórica. Paulo não estava impressionado,
Paulo estava interessado em defender o evangelho. É isso que você também tem que fazer. Olha para cá, você não deveria ficar intimidado, porque o sujeito é o seu professor da escola, é o professor de filosofia da faculdade, é o pastor não sei das quantas, pastor, mas ele é teólogo, PhD, TTT, e ele falou que essa mensagem não é bem assim. Meu irmão, não importa o título, não se intimide. Se alguém quiser te ensinar outro evangelho, que não é o verdadeiro da palavra de Deus, posicione-se com amor, com respeito, mas não aceite. Diga amém. Você não pode ser crente intimidado. Paulo não era. Paulo não desrespeitava ninguém, mas ele estava posicionado. Interessante que Paulo fala que ele foi lá depois de 14 anos. E ele foi lá para checar com os apóstolos se o evangelho era o mesmo. E Paulo fala o quê? Que eles não acrescentaram nada. Tem irmãos que lê isso e ficam achando que Paulo era arrogante. E o pior, tem um monte de irmão arrogante que com base nisso faz a mesma coisa. Visitei uma célula aí outro dia, estou chegando agora na igreja, mas eles não me acrescentaram nada. Ele acha que é isso que esse versículo está falando. Mas na verdade esse irmão é um grande do arrogante. Ele acha que ele sabe tudo, que ninguém tem nada mais para ensinar para ele. Mas o que Paulo está falando não é isso. Ele está dizendo, olha, vocês estão me acusando que meu evangelho não é o mesmo de Pedro, Tiago e João, mas eu depois de 14 anos fui lá e me coloquei diante deles, e eles não acrescentaram nada. Sabe por quê? Porque bateu, era tudo igualzinho. É isso que ele está dizendo. Não acrescentou nada porque não precisou, não estava faltando, estava certo. E a acusação de vocês não procede. Então Paulo estava derrubando aqueles argumentos, não é? Mas daí, e Paulo fala, né? Pedro estava pregando para os judeus, e Paulo foi enviado para pregar para os gentios. Paulo deixa claro que ele foi aceito, que ele foi incluído, que os irmãos estenderam a destra, e ele encerra esse argumento, porque era o mesmo evangelho que Pedro, Tiago e João estavam pregando, e que eram os líderes da igreja naquela ocasião. Aí vem o capítulo 11, o verso 11, volta para a sua Bíblia, o verso 11, e agora pode deixar o PowerPoint, eu vou entrar nesse assunto. Aí aparece um conflito de gente grande agora vai acontecer aqui nos próximos versículos, um dos maiores embates da Bíblia, Pedro e Paulo. Uau, o negócio ficou feio, gente. Olha o que diz: quando, porém, Cefas é Pedro, veio a Antioquia, eu resisti-lhe face a face. Uau! Porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, esses camaradas que eram judaizantes, Pedro comia com todo mundo, com gentios. Quando, porém, esse pessoal judaizante chegou, afastou-se, e por fim veio a apartar-se. Por quê? Temendo esse pessoal da circuncisão, esses crentes judaizantes, que gostam de usar quipá de judeu e tocar berrante, importado de Israel, outro nome. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar por essa dissimulação, essa hipocrisia deles. Verso 14: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todo mundo, meu Deus do céu, o cara era apóstolo, e o Paulo confrontou ele na frente da igreja. Se fosse a gente, ficássemos sabendo que o negócio é que Paulo chegou e ia querer tratar o assunto na frente do povo, confrontar o apóstolo Pedro, eu acho que ia ter a turma do pano quente. Não, calma Paulo, vamos conversar no presbitério, vamos resolver isso aqui, vai trazer um escândalo na igreja, o que os irmãos vão pensar? Calma, é certeza. Mas Paulo não, era um problema, porque Pedro tinha cometido um problema gravíssimo na frente dos irmãos gentios, e isso estava produzindo coisas terríveis no coração deles, e era uma coisa grave pública, e apesar de ser apóstolo antes de Paulo, e a gente vai ver que Paulo reconhecia Pedro,
Mas apesar disso, nesse caso, ele estava cometendo um erro muito grave, porque ele estava abandonando a prática do Evangelho da Graça. Não estava deixando de crer, mas ele estava, porque depois a gente vê que ele volta. Mas ele estava na prática, por causa de algumas coisas, abandonando. Então Paulo fala que ele vai confrontar. Vamos continuar o versículo, coisa séria, publicamente. Aí falou para Pedro: se sendo você judeu, vive como gentio e não como judeu, porque ontem à noite você estava ali comendo camarão e carne de porco com os irmãos, antes desse pessoal chegar. Por quê? Porque judeu não come isso. Porque obrigas agora os irmãos gentios a viver como judeu, e quer fazer operação de fimose neles. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, quer dizer, a gente achou que era correto, descobrimos que não dava conta de cumprir a lei, e então fomos achados pecador, e descobrimos que só Jesus pode nos salvar. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que eu destruí, ou seja, se eu volto para a lei, porque eu tinha destruído ela, a mim mesmo, eu me constituo transgressor. Eu estou dizendo que o que Jesus fez não foi suficiente, isso é pecado, porque eu, mediante a própria lei, que era a minha mulher, o meu marido antigo perfeito, que não negociava, morri para a lei, morri para aquele antigo marido, a fim de viver para Deus, que é o meu novo marido em Cristo. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele falou: eu sou perfeito também, mas ele falou: benzinho, senta que eu vou fazer, eu te amo. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e assim mesmo se entregou por mim, para fazer o que eu tinha que fazer e não dava conta. Eu decidi, não adianta fazer cara feia, não adianta ter título, não importa quem você é, não importa nada, não vou anular a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, então Cristo morreu em vão, e eu não vou negociar isso. Eu parafraseei aqui só para você ter mais clareza do texto. Uau! Que coisa séria! Aconteceu um problema aqui, um conflito, né? Conflito é um fato da vida. Aqui estava tendo um problema entre Pedro e Paulo, grave. Ninguém gosta de conflito, né, gente? Eu não gosto. Algumas pessoas fazem todo esforço para evitar conflito, eu estou no meio delas, mas ninguém pode negar que conflitos é um fato da vida, e que eventualmente nós não temos como fugir deles. Quantos concordam? Tem hora que não tem jeito, não é? Agora, em algumas circunstâncias, isso é só um sinal de que as coisas estão erradas e que precisam ser ajustadas. Dizem que dois homens estavam num debate muito grande numa aldeia, e eles discutiram calorosamente, mas não conseguiram chegar num acordo, uma conclusão. Então, eles resolveram procurar o sábio da aldeia. E aí, o primeiro foi lá, sozinho, e expôs o lado dele, do problema. Contou tudo, falou para ele todos os detalhes. E o sábio ouviu, pensou e falou: não, você está absolutamente correto, absolutamente certo. Na outra noite foi o outro. Aí o outro foi e falou a parte dele da história. E o sábio ouviu, avaliou, pensou e falou: você está absolutamente certo. Aí a mulher, e o cara foi embora. A mulher do sábio, ouvindo aquilo, chamou ele, falou: o que é isso? Estou te entendendo. Ontem veio um sujeito aqui e falou uma coisa completamente diferente desse, e você falou para ele que ele estava absolutamente certo.
Agora vem o outro que falou outra coisa completamente diferente, e você falou que está absolutamente certo. Mas isso é um absurdo. Como que os dois, pensando tão diferente, podem estar absolutamente certos? Isso está errado. Aí o sábio pensou, avaliou, falou para a mulher dele: você está absolutamente certa. Qual que é a moral da história? É que quando você não está aberto para a verdade, e está obstinado na sua verdade, o seu ponto de vista é que é o correto sempre. Mas o conflito só se resolve no momento que você se abre para considerar que talvez você esteja errado. E que o importante não é defender a minha ideia. O importante não é defender 20 anos, 30 anos de lei. Se agora a verdade da graça chegou para mim. Se eu sou maduro, eu falo, puxa, eu estava enganado, me sinto. Nós temos pregado essa mensagem no Brasil inteiro. E tem irmãos que, outro dia aqui na igreja mesmo, um irmão que fez seminário com o pastor Aloysio e o pastor Marcelo, nas primeiras turmas, antes de mim. Ele viu o manto de Sara, né, que ele é tão antigo. Quando Salomão fez o primeiro templo, ele era diácono lá. Ele ouviu, e ele falou para o pastor Aloysio: pastor, eu estou tão feliz, mas eu estou tão angustiado. Eu falei, mas não estou entendendo. Ele falou: eu estou feliz porque agora eu estou entendendo, estou sendo liberto do peso da lei, mas eu estou triste, porque naquela época, meu Deus, né, do seminário que eu fiz a primeira turma, eu te ouvi falando isso, e eu fiquei 30 anos debaixo de um peso que eu não precisava estar. Mas amém, pelo menos ele teve a honestidade de aceitar que o pensamento dele estava errado diante da verdade que foi colocada. O problema de gente obstinada é isso, que era o caso aqui. Eles queriam o tempo todo defender a verdade deles, independente de se abrir e avaliar a possibilidade de estarem errados e a verdade da palavra de Deus prevalecer. Então, Paulo está colocando aqui, e é por isso que ele se posiciona. Essa situação está sendo colocada. Então, o conflito nesse momento aqui, entre Pedro e Paulo, ele era inevitável, não tinha como fugir. Então, quando não tem jeito, a gente precisa avaliar, não é? Como resolver, como que a gente lida com isso dentro da igreja. O texto de Gálatas, capítulo 2, é um registro de um dos conflitos mais memoráveis conhecidos da igreja primitiva, porque pensa bem, era um conflito entre Pedro e Paulo, público. É que às vezes você vai lendo a Bíblia de qualquer jeito e não pensa, né? Mas, uau, você pensar num negócio desse, eu vou fazer uma comparação pobre, obviamente, né? Mas se tivesse um conflito aqui entre o pastor Aloysio e o pastor Marcelo, que é o nosso pastor da Vinha Internacional, que andaram juntos desde de criança, os dois. São duas pessoas mais reconhecidas dentro da igreja, Videira, da Vinha. Mas de agora, imagina que eles estão num conflito e resolver tratar isso aqui no culto de domingo na frente de todo mundo. O que você sente? Ai, meu Deus. Você já teve lugar que o pau está quebrando e você fica assim, você não tem nada a ver com isso, mas você está, Deus do céu, não queria estar aqui. Já viu o menino que apronta e vê o pai dele bater no cachorro? E o cachorro aprontou e ele fica pensando, ai meu Deus, o negócio vai sobrar para mim. Né? É a sensação desconfortável, ruim. Agora aqui, meu irmão, era um conflito de Paulo e Pedro, os dois apóstolos, público. A gente lê isso, dá até batedeira, parece aqueles filmes, né? Você fala, o que vai acontecer? Uma coisa séria, está aqui acontecendo, mas tinha que acontecer. E por que tinha que acontecer? Não é? Nós sabemos que tanto Paulo como Pedro eram homens de Deus. Eles eram apóstolos de Jesus, chamados por Ele
investidos de autoridades. Os dois eram muito respeitados na igreja pela liderança. Os dois tinham sido poderosamente usados por Deus para orar e aleijado andar, cego ver, situações incríveis. Deus tinha usado cada um deles. Na verdade, o livro de Atos, se você ler o livro de Atos está dividido no meio. Um lado é Pedro, uma parte é a história só de Pedro, outra parte é a história só de Paulo. Então são dois apóstolos que ninguém estava questionando nesse aspecto. Eram pessoas tremendamente usadas, não é? E Pedro está ali também nisso. Mas aqui a gente encontra Paulo resistindo Pedro face a face. Por quê? Porque Pedro, nesse quesito, tinha se afastado e se separado dos crentes gentios, quando os judaizantes chegaram, e não queria mais comer com eles, não queria sentar mais com os irmãos. Veja, preste atenção, Pedro não estava negando o evangelho na sua doutrina, Pedro não estava negando o evangelho da graça. Por que estou falando isso? Porque no verso 15 e 16, Paulo mostra isso, né? Agora, qual que era a ofensa de Pedro contra o evangelho? Não foi na doutrina, foi na conduta. Ele acreditava no evangelho da graça. Vou te mostrar aqui, porque não tinha jeito dele não acreditar. Ele teve a visão de Deus, dos animais impuros, dizendo para ele que não considerar impuro o que Deus santifica. Ele foi o cara que foi dentro da casa do Cornélio, que era um gentil, não era judeu, e judeu não podia entrar na casa de gente que não era judeu de jeito nenhum, porque para eles eram cachorros imundos, que não era judeu, jamais poderia sequer pisar lá dentro. E Pedro vai lá e entra, e ora, e o Espírito Santo desce. Lá é o Pentecoste nosso, o Pentecoste do judeu é lá no cenáculo, mas o nosso começou em Cornélio, no meio lá, e com Pedro. Então Pedro sabia, Pedro não estava negando a doutrina, mas porque chegaram o pessoal da espreita, e ele com títulos e cara feia, e Pedro recuou no seu comportamento. Ele estava crendo de um jeito, ele não deixou de crer, como a gente vai ver, mas o seu comportamento estava errado, a conduta estava errada, estava em contradição com o evangelho que ele mesmo pregava. Então, aqui nesse conflito, né, a gente pode perceber um modelo de como lidar também quando existem controvérsias, e aquilo que a gente deve se posicionar quando acontece o conflito. Então nós separamos de uma maneira bem simples. Nós vamos analisar esse conflito em duas partes. Irmãos, o pastor Luiz, a cada domingo ele fica mais indignado, e hoje de manhã ele prometeu que não passa dessa semana. Talvez não chegue, né, para a semana que vem, mas ele disse que vai trocar esses projetores. Capaz que essa semana ele compra, não instala não, mas compra. Então nós vamos lidar de uma maneira simples. Eu vou para o final da minha mensagem te mostrando apenas lidando com a fonte dos conflitos e como solucionar. A gente vai ver isso juntos, não é? Então, qual que foi a primeira fonte do conflito de Pedro com Paulo? Diga comigo: medo. Olha o que diz o capítulo 2, verso 12. Com efeito, antes de chegarem, só para você lembrar, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quem comia? Pedro. Ele estava comendo com o pessoal que não era judeu. Quando, porém, chegaram, esse pessoal judaizante, que se dizia crente, afastou-se. Por fim, veio apartar-se. Não só afastou, como apartou. Por quê, gente? Quem está com a Bíblia aberta aí? Diga comigo assim, temendo os da circuncisão. Pedro estava com medo. Quando Pedro chegou a Antioquia, ele comia com os irmãos, estava lá, não é, com os cristãos que não eram judeus, porque os seus antigos escrúpulos judaicos da lei já estava resolvido em Deus. Significa que ele fazia refeição junto, que ele comia camarão. Quem gosta de camarão? Uma carninha de porco. Hoje eu comi linguiça de porco temperada, tá uma delícia na hora do almoço, assada, na brasa.
com mandioca, é glória. Judeu não pode. Judeu não pode. Se você é judeu, tudo bem. Eu não sou. Então Pedro estava lá comendo linguiça de carne de porco com os irmãos, comendo camarão. Camarão, judeu não pode comer camarão. Peixe com queijo e crosta de castanha. Sabia que não pode, é proibido. Em Israel, olha, quando você vai em Israel, você entra no restaurante judeu, é o seguinte, não pode misturar leite com carne. Então, aí é sério, você pode até pegar outra coisa lá. Mas se é de leite, você vai comer naquele salão lá. Se é de carne, você come de carne, não pode. Então, um queijinho por cima de um peixe, não pode. Mas Pedro estava comendo, a Bíblia diz que Pedro estava comendo. Aí os irmãos chegaram, ele parou, ele afastou, ele dissimulou, porque a Bíblia diz que ele estava com medo. Chegou lá, estava com medo. Agora veja que coisa incrível, não é? Aquele pessoal, eles eram fariseus. Atos capítulo 15, verso 5 mostra isso. Eles vieram da parte de Tiago, né? Gálatas 2,12 está dizendo, o líder da igreja em Jerusalém, e eles se apresentaram ali, e quando eles chegaram ali, a Antioquia, eles começaram a pregar, né? Como está lá em Atos 15:1, se vocês não se circuncidarem, segundo o costume de Moisés, vocês não vão poder ser salvos. Eles estavam dizendo, Jesus salva, mas é Jesus mais a circuncisão, né? Agora, o que é realmente surpreendente nesse conflito entre Pedro e Paulo, é que, como eu já disse, Pedro foi o primeiro dos apóstolos a pregar para os gentios na questão do Cornélio. Quem lembra daquele dia que Pedro estava lá orando, na hora do almoço, teve uma visão, aí Deus baixou um lençol com animais impuros, e falou para ele, Pedro, mata, faz o churrasco e come. E ele falou, Deus que me livre, nunca, jamais comi coisa impura. A visão, mais uma, mais duas, mais três, o número 3 é a ação perfeita, né? Jesus orou 3 vezes, Paulo orou 3 vezes, tira de mim esse espinho da minha carne, e Pedro teve a visão por 3 vezes, e por fim ele concluiu. Deus falou para ele, o que eu considerei puro não é imundo mais. Aí chega o pessoal da parte de Cornélio, que não era crente, não era judeu, e fala, nós viemos aqui porque o nosso chefe teve uma visão, disse que era para procurar, que você vai falar de Deus para nós. Aí Paulo liga uma coisa com a outra, entendi a visão, Deus quer salvar o povo que não é judeu, que somos nós. Olha que coisa maravilhosa. Ele fala, então eu vou. Ele vai, no meio da pregação o Espírito Santo cai, puf, o povo começa a ser batizado no Espírito Santo. Ele falou, se está batizado no Espírito Santo, que me impede de batizar nas águas? E batiza. Aí os judeus, os irmãos, ficaram sabendo, o apóstolo Pedro entrou na casa dos imundos gentios, ainda batizou eles, e agora eles são crentes da igreja, virou a celeuma. Meu Deus do céu, aquela confusão. Aí Pedro volta, e fala, gente, eu fiz isso, porque aconteceu isso, a visão, assim, assado. Ele contou que Deus quis fazer. Não, então está tudo bem. Veja, agora o cara pega e está retrocedendo. Ele que começou, gente. Ele sabia, ele teve uma visão. Você acha que ele estava desistindo disso? Você acha que agora ele estaria sendo convencido a voltar para trás? Não. Mas a briga era séria, porque Pedro, infelizmente, estava retrocedendo nessa área. Isso era uma coisa tão séria, porque isso era um ataque terrível do diabo. Paulo mostra que o problema era que a chave desse problema era que Pedro estava com medo. Medo de quê? Medo de ser julgado com os gentios, medo de perder influência, talvez. Eles iam dizer, olha, Pedro não é aquela pessoa assim, o veredito que aqueles enviados iam dar dele. Esse pessoal da videira é crente de porta larga, caminho largo, evangelho barato. Quando falar que você faz parte de uma igreja que prega o evangelho barato, você fala, é mentira, lá na minha igreja não prega o evangelho barato, lá é de graça. É o evangelho de graça e da graça. É ônus, lógico que é ônus. Pedro estava com medo da reputação dele cair indiscreto no meio dos judeus. Por quê? Olha para cá. Porque apesar de ter Pedro começado a pregar para os gentios,
Depois Deus enviou ele para pregar para os judeus e Paulo para os gentios. Agora o pessoal dos judeus estavam lá para verificar, e aí ele ficou com medo, falou: esse pessoal vai voltar para lá, para o público que eu prego, e vai dizer que eu estou voltando, e não sou judeu dos puros, estou comendo com gente misturada, que não está circuncidado. E ele ficou com medo. Reputação humana. Que coisa. Que vão dizer de mim. Você não pode cair nisso. Está me entendendo? Você percebe que isso também pode acontecer com você? Você acredita numa verdade, depois começa a ser confrontado pela sua família, pelo seu pai, o teólogo não sei de quem, professor de filosofia não sei de onde, e você começa com medo do que os seus amigos de faculdade vão zombar, não é? E aí você começa a querer retroceder, porque vai pegar mal para você. Era o que estava acontecendo com o apóstolo Pedro. Que coisa triste. Temor dos homens. Nunca retroceda no que você acredita e tem certeza que é a verdade, não obstinação da sua cabeça, por causa de temor de homens. Não acredite, né? Não acredite. Eu quero fazer uma menção pública aqui do meu irmão, está aqui, Marco, meu irmão mais velho, está com a gente aqui há 1 ano na igreja, e ele foi pregador de ginásio lotado da Carismática. E ele entendeu algumas coisas da palavra de Deus e tomou a decisão de vir para cá. E eu respeito, porque ele me contou. As principais lideranças da onde ele congregava foram lá na casa dele, né, Marco? E pressionaram ele. Falou: você não pode, como você vai para a igreja lá dos crentes? Você está doido? Mas ele entendeu outra coisa. Ele ampliou a visão dele. Ele falou: não, eu vou. Isso é não ter respeitos de homens. Isso é entender que se Deus me mostrou uma verdade, não tem homem que vai me constranger. Eu vou permanecer firme nas minhas convicções. Amém? E por isso que ele estava pregando aqui com todo fervor no CTL, aqui na formatura do CTL. Não posso deixar ele pregar não, daqui a pouco está no meu lugar. Mas olha, então, esse era o primeiro problema que estava acontecendo. E por isso que Pedro estava, e ainda hoje esse medo, né, do que os outros vão pensar, muitas vezes tem sido motivo de muito. Mas vamos avançar. Segunda coisa, hipocrisia. Olha o que diz a Bíblia em Gálatas 2,13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Você sabe o que significa dissimular? Significa fazer fita. Você não conhece isso, né? Vocês devem usar outra gíria aí. O que é? Fazer fita. É fingir. Fingimento. Hipócrita. Olha aqui. Sabe o que Paulo chamou Pedro? Pedro, você está sendo hipócrita. Você está fingindo. Você estava comendo camarão e linguiça de porco aqui ontem com os irmãos, agora o pessoal judeu chegou, você está aí, como se não tivesse ontem. Espera aí, hipocrisia. Você está negando o evangelho por causa do medo, agora você está negando por causa da hipocrisia. Era uma acusação séria. A acusação de Paulo era seríssima, mas era evidente. Pedro e os outros estavam agindo sem sinceridade. E pior, não era por convicção pessoal, porque eles acreditavam na outra verdade, mas estavam sendo covardes por causa daquele pessoal que chegou. Veja, o mesmo Pedro que tinha negado Jesus com medo de uma criada, agora negou porque estava com medo dos judaizantes. Sabe o que é maravilhoso? Apesar dele ter feito isso de novo, Deus nunca desistiu de Pedro. Obviamente depois ele se posiciona, isso passa na vida dele, mas sempre foi usado por Deus, né? A prova da graça de Deus, que ele não precisava de fazer isso, porque Deus estava usando ele do mesmo jeito. Pedro não estava fingindo, querendo ajudar os irmãos. Pedro, isso seria impróprio também, não é? Ele estava fingindo que não se associava com os crentes que não eram judeus, que não guardavam a lei, quando os judeus guardadores da lei vieram visitar ele. Mas olha qual que era o problema, olha para cá,
Por que Paulo tinha que tratar e confrontar? Porque imagina a cabeça daqueles irmãos lá do interior do Brasil, de Goiás, que não é judeu. Aí vem o pregador, prega, nós estamos felizes, né? Nós somos caipira, contaram para nós que a gente pode ser salvo pela graça, não depende de nós, não precisamos pagar mais promessa, vamos fazer churrasco, vamos comer linguiça, né? O pregador, o pastor traz camarão para nós, né? Bom demais, que eu nunca nem tinha comido esse negócio, sabia falar e tal, né? Aí você estava abençoado, mas aí no outro dia chega uma outra turma, e aí o pastor tão legal, que foi lá em casa, e a gente estava junto, agora diz que não me conhece. Aí você pensa o que, o goiano aqui? Nossa, será que esse pessoal aí, eu ouvi falar que eles são graúdo, eles são cabeçudo, dos grandes, vieram lá de São Paulo, né? Da supervisão lá. Será que a gente, na verdade, será que eles não estão certos? Será que a gente não é um crente meio de segunda? Será que esse negócio que o pastor Pedro falou para nós ontem, olha a confusão que poderia estar na cabeça dos irmãos, estavam agora se sentindo rejeitados. Por isso que Paulo tem que posicionar público, porque ele tem que tirar isso da cabeça dos irmãos, porque senão, sabe o que ia acontecer? Se Paulo não faz isso, o que ia acontecer aqui? Ia ter um só Senhor, mas duas mesas, ia uma ceia daqueles que eram crente segunda, que não era judeu, e o outro que eram os bons. Então Paulo tinha que posicionar, porque essa decisão estava impactando a vida dos irmãos. Então o que torna pior essa hipocrisia é isso, é o fato de Pedro estar agindo claramente de uma maneira contrária àquilo que ele acreditava, porque pouco tempo atrás ele tinha recebido, como eu já falei, a revelação de Deus. Então não faz sentido, não é? Certamente Pedro não se esqueceu da visão que teve, nem traiu a revelação que Deus deu para ele. Pedro não tinha mudado de opinião, ele não se afastou, e senão ele já tinha se afastado da comunhão dos irmãos lá em Antioquia, mas ele veio apartar por causa do medo, por causa da hipocrisia. E terceiro e último motivo é o legalismo. Olha o que está escrito, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: se sendo você judeu, vive como gentio e não como judeu, por que você obriga os gentios a viver como judeu? Então a questão aqui, a terceira, era o legalismo, é achar que coisas exteriores ou da lei vai me deixar mais santo, mas não é isso que acontece até hoje com a vida de muitos irmãos. Vou te dar alguns exemplos. Existem pessoas que estão na igreja, em outros lugares, e que têm um legalismo terrível. Então, por exemplo, tem igrejas hoje que diz que não pode usar camisa vermelha, porque a camisa vermelha é igual vermelho para touro, deixa Deus furioso. Irmã de unha vermelha e batom vermelho, na cabeça de alguns crentes aí fora, é pomba gira. Eu prefiro crer que o vermelho é do sangue de Jesus. Quantos são do meu lado? Existem leis, existem igrejas que não pode, a irmã não pode cortar o cabelo, né? Mas como é que faz? Nem todo cabelo é liso. Aí tem que cortar, não é? Que vai crescer para o lado. Aí a irmã estica, aí não pode também, que está dizendo que não está aceitando como Deus fez. Mas eu também não corto a unha, Deus deu a minha unha, eu sou feliz com ela, mas eu corto todo mês, senão eu vou virar um bicho esquisito. Tem igreja que não pode depilar as axilas, não pode usar desodorante, porque você tem que ficar feliz com esse cheiro que Deus te deu. Estou falando sério. Não pode. Tem igreja que é proibido rapar a barba, e tem outra que diz que tem que usar barba. Como é que faz? Deixa no meio, né? Deixa o bigode. Olha que confusão.
achando que isso é que faz alguém ser santo. Olha para cá, é o que estava acontecendo lá. Olha, irmã, pode ficar em paz, eu já vi minha mulher expulsar demônio com unha vermelha, sai. Eu não estou aqui colocando, nem mandando você usar esmalte de uma cor tal, não. A mulher deve ser decente e discreta, é óbvio, não é isso. Mas entenda, o problema aqui, que Paulo está combatendo, era esses padrões legalistas, que só traz peso. Aí você fala, mas aí, você sabe, que aqui na igreja, aí tem irmãos que daí caem para o outro lado. Nós temos uma turma na videira, que caiu para o outro lado, porque eles têm uma birra com a gente aqui de Goiânia, porque aqui a gente prega de gravata, camisa, o pastor gosta de blazer, e eles metem o pau na gente, que falam, não, isso aí, vocês estão parecendo executivo, tem que usar só camiseta. Mas tá bom, eu até posso usar camiseta, mas é que eu gosto de andar assim também. Qual que é o problema? Não, aí quando o pastor Luiz vai pregar na igreja dos irmãos, aí chega lá, eles estão tudo de camiseta, aí o pastor chega de terno, aí eles falam, tá vendo? Você só arruma confusão, porque agora você está aí de terno, nós estamos aqui de camiseta, o povo fica olhando, nós vamos ter que pôr terno, porque ele falou assim, não irmão, fica de camiseta, eu fico de terno, está tudo bem, cada um veste a roupa que quer aí, está tudo bem, mas olha a doutrina invertida, tá vendo? Agora estão dizendo não, que pastor para ser simples tem que usar camiseta, e o outro está dizendo não, peraí, eu sou livre, você tem que ser livre para usar camiseta e usar terno. Então se eu vou fazer uma visita para o governador, eu não vou de camiseta, eu vou de terno, que é o correto. Se eu vou dormir, eu ponho pijama. Se eu vou fazer caminhada de oração do Vaca Brava, eu vou de bermuda. Mas se eu vou, e camiseta, mas se eu quero também vestir aqui na festa da família domingo, eu venho bem vestido, que eu gosto. Então está tudo bem, você tem que ser livre para usar as roupas convenientes, eu não sou preso a nada. É isso que é a liberdade. Você vê que o legalismo pode cair para o outro lado, e agora criar a doutrina dos descamisados e dos camisados. Não é batom, mas é camiseta. Eu louvo a Deus, que eu nem estava pensando nisso, eu preguei de camiseta polo, prego de né, na conferência. Eu estava de camiseta, garoto propaganda, né? E o pastor estava de terno. E o pastor Marcelo de camisa. E estava tudo bem. Não é? Qual o problema? Nós temos que ter liberdade de escolha, liberdade de coerência, e não podemos deixar o legalismo nos impedir de viver a graça de Deus. Quantos concordam, irmãos? É isso que Paulo está defendendo. Então vamos para o final. Aí vem a solução. Qual que é a solução? A solução é o confronto. Em primeiro lugar, quando Gálatas 2:11, está errado ali, não é Lucas não, é Gálatas. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo resistiu, enfrentou, conversou. Não é que ele estava sendo sem educação. Essa atitude drástica é porque Pedro se tornou repreensível publicamente, porque ele estava cometendo uma falha pública. Paulo não hesitou, Paulo não teve deferências, apesar de respeitar. Ele sabia, se você olhar no capítulo 1, verso 17, verso 9, verso 7, ele sabia que Pedro era apóstolo de Jesus Cristo, porque ele fala isso aqui, designado apóstolo antes dele. Sabia que Pedro ele chama de coluna da igreja no verso 9, sabia que Deus confiara o evangelho para os circuncidados no verso 7, ele sabia e respeitava Pedro, mas não respeitou esse título, porque nessa questão estava errado, e quando alguém está errado tem que ser tratado, tem que ser conversado. Paulo não se intimidou, ele fez porque era a maneira que tinha que ser feito, ele não ficou tentando marcar reunião escondida. O afastamento de Pedro dos crentes gentios tinha provocado um escândalo na igreja. Os irmãos estavam se sentindo inferiorizados, por isso ele teve que fazer. Por isso, se é necessário, seja na célula, no discipulado ou no culto, certas situações são necessárias serem públicas, nem todas, presta atenção. Pastor, quando que a gente trata um assunto público? Quando o erro foi público. Se eu falei besteira na sala de aula, eu tenho que retratar na sala de aula, na frente dos alunos. Quantos concordam? Qual o problema disso, meu Deus do céu? Que pecado há? Se eu sou pastor e eu errei, quantas vezes eu já não errei com irmãos? Não tem problema, eu erro.
Eu erro, e se eu errei na frente dos outros, eu vou lá e falo: irmãos, ó, vem cá, reúne o pessoal. Um dia eu estava jogando bola, irmãos, eu apelei, mas foi feio. Como é um dos pastores, Caldas Novas, eu fui embora, igual menino. Não, foi feio o trem. Eu fiquei tão mal. Não tem problema, o carnalzão. Não faço isso sempre, não. Só de vez em quando. Agora já aprendi. Mas aí, eu chamei o pastor, chamei os irmãos: irmão, me perdoe, minha atitude foi horrível. Os irmãos, me perdoem. Isso não é atitude de homem de Deus. Qual o problema? Não diminuiu minha autoridade. Não é? Depois eu parei de jogar. Mas agora eu já voltei aqui, estou mais. Né? Mas não ofende. Se eu estou errado, estou errado. Se alguém me corrige em amor, tudo pode ser conversado. Pedro falou, porque tinha que ser público, tinha que tratar, não é? Muitos de nós tememos o confronto, mas sem eles as feridas não saram, sabia? Quando você tem queimadura, você sabe como é que sara? É lixa de aço nela, senão não sara. Já está ruim, tem que dar uma pioradinha para depois sarar. Então, o confronto às vezes traz isso, né? Agora, avalia se você está claro, se não é obstinação da sua cabeça, se você está com base na verdade, então você vai fazer. O resultado da atitude de Pedro, se Paulo não tivesse posicionado, era a divisão, não é? A notável coragem de Paulo naquela ocasião, resistindo a Pedro, preservou a unidade da igreja. Segunda coisa, eu tenho que sempre pautar na verdade. Eu já quero pedir aos irmãos do louvor para subir. Gálatas 2,15, nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, porque por obras da lei, ninguém será justificado. Verso 21, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então a segunda coisa que tem que ser feito, em todos os casos, é que o confronto tem que ser feito com base na verdade. Paulo não estava lá para defender uma ideia pessoal, ele não agiu porque ele era arrogante. Eu sou Paulo, eu escrevi, eu vi Jesus, eu vou confrontar Pedro. Não, Paulo não tinha essa atitude arrogante, ele apenas estava posicionado pela verdade, ele estava preocupado com a verdade do Evangelho. E agora lá em Antioquia, movido por essa lealdade, ele se posicionou, porque essa é a maneira de resolver conflitos dentro da igreja. Pastor, e qual que foi o final? O final foi a reconciliação. Pedro não ficou chateado com Paulo. Tanto é que depois, se você vai ler lá na frente, a carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 15, ele fala: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo, olha como ele escreve, olha como ele chama Paulo, nosso amado irmão, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Ele aprendeu, ele entendeu, aquele pessoal era gente instável, era gente ignorante da verdade, e que estavam deturpando, não é? E agora lá na frente a gente vê a maturidade, Pedro, respeito, deturpam as demais escrituras, para a própria destruição dele. No final, Pedro, está claro aqui que Pedro não guardou nada, porque não era pessoal. Olha para cá, quando você for confrontado, quando o pastor, o discipulador chegar em você, e tiver que ter um conflito, porque você fez algo errado, e ele expor a verdade da palavra de Deus para você, não leva para o lado pessoal, para um minuto, considera, avalia, pode ser que você está equivocado, e se você estiver errado, mesmo que foi desconfortável, mesmo que talvez você tenha cometido algo público, e por isso agora ele está tratando na frente do discipulado, aceite, seja humilde,
Ô, irmãos, eu realmente estava equivocado, eu não tinha visto por esse ângulo, eu errei, me perdoem. Não é ofensivo isso. Talvez foi um igual, foi outro líder, e você é líder, o outro irmão que é líder que te repreendeu, e o problema foi no discipulado e foi tratado ali. Ele não é maior que você, ele é um igual, mas ele é seu irmão. Se você está errado, qual que é o problema? E pode ser que seja até um irmão que tá até abaixo de você, mas você cometeu um erro, e ele em amor e respeito devido, tratou o assunto. E se você errou, aceite a verdade, porque a verdade é que liberta. Mas também, não se intimide em se posicionar pela verdade, não por causa do seu ego, mas por amor aos irmãos, pela obra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir a Deus que